Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta aula de Direito Internacional Público com foco no direito do estrangeiro. O meu nome é Amina, nós vamos estudar hoje a Lei de Imigração, basicamente, de 2017, e eu vou focar aqui depois, no final do segundo bloco, vai ser uma aula de 30 minutos, mas eu vou dividir em dois blocos de 15, tá? E no final eu vou trazer algumas questões de prova, por exemplo, como essa matéria cai dentro do concurso da Polícia Federal. Beleza? Vamos lá? Trouxe alguns slides, vou fazer o compartilhamento de tela, vou começar me apresentando para quem não me conhece. Me formei em Direito pela Universidade de Bolonha, na Itália. Meu título foi reconhecido pelo FMG em 2011. Sou especialista em docência, com ênfase em ensino jurídico pela Faculdade Arnaldo, sou especialista em direitos humanos, migração e desenvolvimento pela Universidade de Bolonha, na Itália. Sou doutoranda atualmente em Direito Internacional pela PUC Minas, coordeno a pós-graduação em Direito Internacional do CEDIM, sou professora da Fundação Torino e do CEDIM e advogo na área do Direito Internacional, com foco também no Direito do Estrangeiro e Cidadania Italiana. Nossa aula hoje, Direito Internacional Público e Cooperação Internacional. No edital da Polícia Federal, agora de 2021, a gente tem lá no item 3.4, isso aqui, ó, estrangeiros, vistos, deportação, expulsão e extradição, fundamentos jurídicos, reciprocidade e controle jurisdicional. A gente não vai conseguir exaurir todo este item nesta aula de 30 minutos, mas nós vamos começar a tratar tanto do tema dos vistos quanto da deportação, expulsão e extradição. Bora lá? O nosso foco, portanto, será na Lei de Imigração, número 13.445, de 2017. Eu quero trazer aqui para vocês algumas particularidades, né? Vocês sabem que antes dessa lei de imigração, nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro, que foi aprovado lá na década de 80. Então, essa lei de imigração, ela vem para substituir esse Estatuto do Estrangeiro. Vou trazer aqui duas questões principais, a gente não vai tratar tanto desses aspectos históricos, nem tanto também dessas diferenças entre esses dois documentos, tá? Vamos tentar ser o mais objetivo possível, mas basicamente, porque isso cai também muito em prova, né, essa nova concepção, essa nova ratio da própria lei de imigração, a gente tem, em primeiro lugar, que o Estatuto do Estrangeiro, ele tratava apenas dos estrangeiros. A lei de imigração, a gente já vai ver aqui no artigo 1º, que ela traz um rol muito grande, comparado ao revogado Estatuto do Estrangeiro, de migrantes. Então, nós temos aqui uma série de categorias, né? Ela não vai falar que o estrangeiro, vai falar o migrante, quem são essas pessoas. Então, essa é uma grande diferença. E no segundo momento, a gente tem toda uma diferença aqui também de perspectiva, no sentido de que o Estatuto do Estrangeiro, ele via o estrangeiro como uma ameaça à segurança nacional. Então, a gente estava vivendo num período ali em que tinha todo um medo daqueles estrangeiros espiões que pudessem estar querendo trazer, tirar, né, vantagens do país e tal. Então, a nossa perspectiva com a lei de imigração, ela é muito diferente. Então, a gente vai partir ali do ponto de vista de que o estrangeiro, ele tem direitos garantidos dentro do nosso país. Então, essa tutela dessa dignidade desse estrangeiro também numa ótica de olhá-lo como um ser humano, tá bom? Então, essas duas diferenças aí, elas são importantes para a gente abordar desde já. Vamos começar aqui nos slides? Eu trouxe aqui, já no artigo 1º, vejam lá que ele vai trazer quais são esses estrangeiros. Quem são esses migrantes, né? A gente tem o imigrante e o emigrante, termos que nós já conhecemos, nós já ouvimos falar, certo? Então, se eu, Amina, brasileira, vou morar na Itália, como fui, por exemplo, para estudar lá, fazer faculdade de Direito, eu era uma imigrante naquele país, certo? Então, a pessoa nacional ou mesmo uma apátrida que trabalha ou reside e se estabelece. Então, eu me estabeleci, na verdade, eu era uma emigrante, né? Eu me estabeleci definitivamente ou temporariamente no exterior. Então, eu, Amina, no exterior, na Itália, eu era uma emigrante. O imigrante é aquele que vem para o Brasil, é aquele nacional de um outro país ou mesmo uma apátrida que vem para o Brasil e aqui se estabelece de maneira temporária ou definitiva. Então, o imigrante é aquele que vem,
como, por exemplo, os nossos antepassados, aí para quem é da região, especialmente do sudeste do Brasil, né, os nossos antepassados italianos que vieram lá no século XIX para o Brasil, eles eram imigrantes aqui no Brasil. Então, o imigrante é aquele nacional de outro país que vem, e o imigrante nós que vamos para um outro país. O visitante, que vai ser um migrante também, que é aquela pessoa nacional de um outro país ou apátrida, ele vem ao Brasil para estadas de curta duração. Bom, todos nós somos bastante familiarizados com essa perspectiva do visitante. Nós, quando vamos visitar, por exemplo, por motivos de turismo, outro país, né? Que possivelmente não fazemos isso há algum tempo aí devido à pandemia. O apátrida, ele é um migrante também. Se ele estiver aqui no Brasil, proveniente de um outro estado, ele será um migrante. Então, essa lei, ela vai tratar destes indivíduos aqui. Ela não vai trazer aqui, foi vetado uma das categorias, a categoria do residente fronteiriço, que ela vai trazer aqui também, não coloquei em negrito, vou colocar agora. O residente fronteiriço, aquela pessoa nacional de país limítrofe ou uma apátrida que conserva sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. Então, quem que nós temos ali? Aquele, por exemplo, aquele morador ali de um município no Paraguai, e ele vem sempre a trabalho ao Brasil. Então, ele vai ter essa categoria de residente fronteiriço, a lei vai facilitar a documentação desse indivíduo para que ele possa fazer esse trânsito, né, costumeiro aí entre os países, tá bom? Então, imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante ou apátrida. Essas são as categorias que a lei vai trazer e, como eu falei, isso aqui já é uma grande diferença em relação ao Estatuto do Estrangeiro, que não ia decupar aqui essas categorias. Bom, depois, no artigo 3º e no artigo 4º, que especialmente para concurso público são muito importantes, porque, olha só, o artigo 3º, ele vai falar de princípios e diretrizes. Os princípios e diretrizes dessa política migratória brasileira. Eu não consigo colocar aqui em modo tela cheia. Então, os princípios e diretrizes. A gente tem várias questões aqui, não vou ler todas com vocês, mas é muito interessante que a gente conheça a letra da lei. Coloquei aqui já em negrito a questão da xenofobia, porque vai ser a primeira lei brasileira que vai trazer esse termo xenofobia, né? Então, é uma lei que repudia, que busca prevenir a xenofobia, essa aversão ao estrangeiro. Então, a gente já vê que tem uma ótica totalmente diferente em relação àquele estrangeiro lá da década de 80. Então, busca prevenir o racismo, não criminalizar a migração, não discriminação em relação a muitos outros aspectos, promoção de entrada regular, acolhida humanitária, que a gente vai falar lá nos vistos mais para frente, enfim. Igualdade e tratamento de oportunidade ao migrante e seus familiares. Deem uma lida nessas diretrizes aqui, porque elas são realmente bastante interessantes. Depois, continua, é um artigo bem longo, tem a questão da cooperação internacional também, que a gente trataria numa aula destas, mas nesse tempo que a gente tem não vai ser possível. A gente vai focar, como eu falei, nos vistos e naquelas medidas de retirada do estrangeiro, tá? Depois, no artigo 4º, a gente vai falar de direitos. Olha aqui, direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos. Então, muito importante também conhecer tanto o artigo 3º quanto o artigo 4º, ler com tranquilidade. Eu chamo a atenção aqui, ó, para vocês, da questão do direito de reunião, que é super importante, né? Existia todo um medo aí que esse estrangeiro se reunisse para buscar prejudicar o país, então essa lei vem para afirmar que esse migrante estrangeiro, ele tem direito de se reunir para fins pacíficos, ele tem direito de se associar, inclusive de maneira sindical, ele tem acesso a serviços públicos de saúde, de assistência social, né? Nós comentamos aí, até em tempos de pandemia, a gente comentou a respeito do direito dos refugiados no Brasil em receber o auxílio emergencial. Então, tiveram várias associações que buscaram instruir esses refugiados a como, de fato, se cadastrarem para obter o auxílio emergencial que lhes era facultado por lei, tá bom? Então, tem todo esse acesso aqui a esse serviço, assistência social, inclusive para esses migrantes, e olha aqui, independente da sua condição migratória, tá? Sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória.
Direito à educação pública, enfim, muito importante conhecer todos esses direitos aqui também. Direito à abertura de conta bancária, pode parecer algo banal, mas não é. Existem cartilhas também, se vocês pesquisarem, que vão auxiliar, cartilhas traduzidas em vários idiomas, que vão auxiliar esses estrangeiros a abrirem conta bancária no país. O direito de sair e permanecer enquanto pendente pedido de autorização de residência, isso aqui vai depender um pouquinho do tipo de condição aqui depois que esse estrangeiro, esse imigrante, ele vai ter. Direito do imigrante de ser informado, aqui a Polícia Federal ela exerce muito essa função também, de informar o migrante sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização migratória. Então, a gente tem uma política que quer facilitar a regularização migratória desses indivíduos, né? É muito comum, essas pessoas vão até a Polícia Federal para regularizar a situação migratória. Então, o órgão ele tem que conseguir informar o imigrante, né? Esse imigrante aqui, sobre essas garantias que lhe são asseguradas. Bom, agora sim a gente começa a entrar aqui numa parte um pouco mais técnica, mas reforço a importância da gente conhecer tanto os princípios e diretrizes quanto esses direitos. Inclusive, a gente pode fazer vários links com o direito constitucional. Por exemplo, estava até tratando um dia desses sobre esse tema. Os remédios constitucionais, por exemplo, já caiu muito em prova também se o estrangeiro que não está no Brasil, ele teria direito ao mandado de segurança aqui, né? Sim, né? Então, os remédios constitucionais, eles estão também acessíveis a esses estrangeiros, com a única exceção da ação popular, que a ação popular, lá no direito constitucional, vocês vão lembrar, ela vai requerer alguns requisitos que não estão ao alcance aí desse estrangeiro, tá bom? Mas dei uma olhadinha nisso aí, coloquem um asterisco na anotação de vocês, essa questão do acesso aos remédios constitucionais. Então, a gente tem tanto o mandado de segurança, quanto o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data, eles são acessíveis a esse estrangeiro, tá? Com exceção da ação popular, e aí esse é o nosso link com o direito constitucional. Vamos começar a tratar aqui sobre os documentos de viagem, sobre os vistos e documentos de viagem. Primeira coisa, a gente não pode confundir documento de viagem com visto, tá? São coisas totalmente diferentes. O artigo 5º, ele vai tratar aqui desses documentos de viagem, como a gente está vendo. Quais são esses documentos de viagem? O passaporte, todos nós estamos bastante familiarizados, a gente tira o nosso passaporte na Polícia Federal, todo brasileiro tem direito ao seu próprio passaporte. Agora, e o laissez-passer? A gente não vai tratar desse aqui de maneira pormenorizada, mas só para vocês terem uma ideia. O laissez-passer, por exemplo, ele vai ser utilizado para os cidadãos daqueles países que não têm com o Brasil, que o Brasil não reconhece aqueles territórios ali como países. Então, vou dar um exemplo. A Somalilândia é um território que, de maneira unilateral, declarou a sua independência da Somália. Os indivíduos que moram lá na Somalilândia, tá? Eles conseguem vir ao Brasil com passaporte? Não. O Brasil não aceita passaporte desses países que ele não reconhece, desses territórios que ele não reconhece como países. Então, é o caso da Somalilândia, é o caso da República Turca do Chipre do Norte. Os indivíduos desses locais, eles vão precisar de um laissez-passer. Então, o visto deles vai ser emitido em um laissez-passer, que é do francês, esse deixar e passar, tá bom? Nós temos outros ali, autorização de retorno, salvo-conduto. Num outro momento, a gente pode estudá-los. Agora, no artigo seguinte, aqui a gente começa a falar do visto. O visto é o documento que dá ao seu titular expectativa de ingresso em território nacional. Bom, aqui sim, olha só, dá ao seu titular a expectativa de ingresso. Isso aqui é muito importante. Então, primeira coisa, o que é o visto? O visto ele é uma autorização. O visto ele é uma permissão que um país estrangeiro emite. Então, o visto é emitido pelo país estrangeiro, percebe? O país estrangeiro emite esse visto, essa autorização, para que um estrangeiro possa entrar no seu território e permanecer ali por um determinado período de tempo. Importante, aqui a gente está falando de uma expectativa de ingresso. Por quê? Porque nada impede que na hora que esse estrangeiro ele chegue ali no território nacional,
a autoridade migratória vai, de fato, controlar. Vai falar assim, ó, peraí, deixa eu conferir aqui essa documentação. Então, uma expectativa de ingresso, porque esse documento, né, esse visto desse estrangeiro, será de qualquer forma conferido. Estou falando aqui muito estrangeiro, eu sei que o professor André de Carvalho Ramos, ele vai usar o termo direito da mobilidade humana para falar do direito do estrangeiro, tá? Então, a gente tem encontrado aí algumas outras terminologias também. Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco, olha só, quem é que emite esse visto, né? Pode ser concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados, vice-consulados, por órgãos do Poder Executivo, quando habilitados, e, excepcionalmente, atenção, excepcionalmente poderão ser concedidos no Brasil, tá? Poderão ser concedidos no Brasil, como visto diplomático, oficial e o de cortesia. Agora, no próximo bloco, a gente já vai começar a entrar aqui de maneira específica em cada um destes vistos. Então, quem quiser, acompanha lá no próximo bloco com a gente.